Chegou a hora de fazer o seu processo de desenvolvimento no tipo 8. Para fazer o processo de desenvolvimento, é muito importante a gente atuar em 3 esferas. A primeira é a da autoobservação. É quando você vai praticar a autoobservação nos padrões automáticos do tipo. A segunda são sentimentos e sensações que vão aumentar a sua consciência sobre a operação do tipo 8. E a terceira é entrar em ação, fazer o que você precisa fazer a partir de agora para desenvolver esse tipo em você. A primeira prática de observação envolve observar o coração do tipo 8, a paixão do tipo, a luxúria. O que é a luxúria? A luxúria é esse coração que cria fortalezas, que fica grande, que exagera e usa energia demais, até mesmo quando não precisa usar energia. O que eu preciso que você faça é que passe a observar em que momentos do seu dia, de repente, a tua energia está ficando muito alta, a voz está subindo, o volume está aumentando e aquilo é em excesso. Não precisava tanto, podia ser mais sutil. Eu quero que você observe em que momentos essa luxúria, esse exagero aparece para te defender. E naquele momento você faça uma parada, uma respiração e tome consciência do que está acontecendo no coração. Uma segunda observação que eu preciso que você faça é a observação do teu padrão mental dentro do tipo, a objetificação. Essa fixação, ela faz com que teu pensamento seja concreto demais, duro demais, preto ou branco demais. Eu preciso que você se observe ao longo do dia em que momento você está sendo exageradamente prático, exageradamente pragmático e talvez perdendo a sutileza de um pensamento mais aberto, a sutileza de um pensamento que está mais aberto a outras variáveis. Excesso de praticidade também é uma defesa do tipo 8. É importante você se dar conta. Praticidade, sim, mas o excesso, a luxúria, combinado a um pensamento pragmático demais, talvez esteja te pegando. E eu te pergunto, em que momentos, em que assuntos do seu dia o seu pensamento está pragmático demais, não levando em conta as sutilezas e também os sentimentos do coração? Ainda na sua prática de observação, é fundamental que você aprenda a observar o mecanismo de defesa do seu tipo. No 8, a negação é o mecanismo de defesa que cola a tua personalidade e não deixa que ela se desenvolva. É importante você se dar conta em que momentos você está negando o seu cansaço, em que momentos você está negando sentimentos como a tristeza, como o teu medo, querendo ser fortão, travando, não estou cansado, não preciso disso. Tendo até dificuldade, às vezes, de pedir desculpa para os outros, tendo até dificuldade de admitir para os teus familiares ou para quem você trabalha que você talvez esteja cansado, talvez você esteja triste também. Ou até mesmo de dificuldade de admitir os seus sentimentos mais doces, de amor. Que tal deixá-los aflorar? Eu preciso que você se dê conta. O que você está negando? É muito importante que você perceba a negação atuando em você. E como tipo 8, essa negação vai atuar em você várias vezes por dia. Esteja mais atento, seja sutil, pare, perceba, se dê conta. Uma segunda esfera de práticas tem a ver com a prática dos teus sentimentos. E como um 8 do Enneagrama, é fundamental que você pratique respirar mais no coração e dar espaço para que o teu coração seja mais suave. A tua tendência é travar, é endurecer, é não sentir. Mas é fundamental no desenvolvimento do 8. E talvez seja o ponto mais fundamental. Você ser capaz de mais e mais permitir que as lágrimas venham, permitir que a ternura venha, permitir que essa respiração, quando eu tiro essa dureza de controle, aflore em suavidade. É preciso que você se abra um pouco mais para a vulnerabilidade do coração. Quando vier o cansaço, a tristeza e até mesmo a felicidade ou o amor e preencherem o coração, presta atenção, não endurece, não trava os ombros, solta o ombro naquele momento. Permite a respiração, dá espaço para esses sentimentos mais suaves habitarem o seu dia a dia.
Outra percepção importante que é preciso que você faça como um tipo 8 é se dar conta que você usa o corpo, a musculatura, a energia física também para controlar. Não é à toa que às vezes você é mais forte, trava mais um pouco o coração, às vezes a tua voz fica mais alta. Eu preciso que você preste atenção nas sensações do seu corpo quando você começa a querer controlar demais. Ah, não controla demais? Cuidado com a negação, hein? Sim, os 8 tendem a querer controlar. Controlar às vezes as pessoas, controlar às vezes os ambientes, porque dá medo em vocês essa ideia de não ter o controle sobre. Eu preciso que você se dê conta. O que acontece com você quando você tem essa vontade de controlar? As tuas mãos ficam mais duras, a respiração para um pouquinho, a tua voz sobe. O que acontece com você? Eu preciso que você passe um scanner no seu corpo no exato momento onde te dá vontade de controlar, para que você comece naquele momento a relaxar o corpo e a soltar um pouco mais, mesmo que apareça medo no coração. E aí é hora de dar atenção a esse medo e respirar nele, mesmo que isso seja uma coisa para você muito mais desafiadora do que as tuas brigas e as tuas lutas por aí. E como um bom 8 gosta, agora chegou a hora da ação. O que você precisa fazer? É fundamental que você seja capaz de fazer uma atividade que é compartilhar com alguma pessoa que você ama, ou mesmo alguém que trabalha com você, e eu sei que isso não é fácil para você, mas compartilhar vulnerabilidades do seu coração. Eu preciso que você chegue perto de alguém e tenha coragem de se soltar e dizer que de fato você está cansado, você está triste ou que você ama essa pessoa. Sabe aquela ternurinha que às vezes você fala, não, isso aí não, de jeito nenhum? Eu preciso que você consiga fazer isso. Essa é uma atividade, não é para você pensar sobre, você precisa fazer. Não é assim que os 8 são? Pragmáticos? Tá aí um desafio para você. Compartilhe as tuas fragilidades com alguém numa atividade de pelo menos 10 minutos, ainda hoje, se possível. E uma segunda lição de casa para você é se dar conta qual situação ou quais pessoas você anda controlando demais. Presta atenção, sem negação. Com certeza há situações no trabalho ou na sua casa, ou pessoas, marido, esposa, filhos, que você controla um pouco demais, seja assim ou seja verbalmente. A minha pergunta para você é: quem são essas pessoas? Que situações são essas? E a tua lição de casa é identificar qual dessas situações você tem exagerado, controlado demais e fazer uma prática que começa agora de soltar um pouquinho. Qual desafio você consegue soltar um pouquinho? Qual desafio, qual observação, qual controle, qual relação você consegue soltar e deixar livre um pouco mais, sem a sua interferência? E é isso, essas são as suas lições de casa, de observação, de sentimentos, sensações e de ação. Lembre-se, o Eneagrama é transformação. O Eneagrama não é sobre conhecimento de padrão somente. É preciso que você pratique, que você haja. Só assim você vai poder dizer que realmente o Eneagrama está fazendo um processo de transformação em você.